no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 17 de março, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Presídios de São Paulo têm rebeliões e fugas. Vale do Paraíba em estado de emergência pelo coronavírus. Dória propõe novas medidas para combate ao Covid-19. Janaína Pascoal pede o afastamento de Jair Bolsonaro. Justiça suspende contrato do novo COI em São José dos Campos. Sem aulas, transporte público deve sofrer redução na RM Vale. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. É logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira, 17 de março. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. E a comentarista convidada, Adriana Ritti. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos da SP-Rio+. Bom dia também aos nossos internautas, Glauco. Já temos participações aqui. A Sônia Ritti mandando um ótimo dia pra gente. O Sérgio Henrique Souza mandando excelente dia. Parabéns, muito obrigado pela participação de vocês. O Jornal Abre Aspas é feito para vocês. Participem e interajam com a gente. Perfeito, e hoje nós temos algumas novidades para você e logo mais o Douglas vai falar aqui a respeito de você que está interessado em receber todas as notícias aqui do Vale do Paraíba. Agora elas vão chegar pelo seu WhatsApp. É ou não é? Novidade, já a gente conta. Exatamente, isso daí. E vamos às notícias. Diversos presídios do estado de São Paulo registraram rebeliões com fuga em massa de detentos, mais de 1.300 presos, segundo a PM, e reféns. Os motins começaram após a decisão da Corregedoria Geral da Justiça suspender a saída temporária de detentos em razão do avanço da pandemia do novo coronavírus. No presídio Dr. Edgar Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé, houve queima de colchões e depredação da unidade. Durante a rebelião, presos fugiram pulando grades e muros. Você vai acompanhar aí o vídeo também. A informação inicial da Polícia Militar era de que 30 detentos teriam fugido na ação. No entanto, na manhã de hoje, em entrevista à TV Globo, o secretário da Secretaria de Administração Penitenciária, Nivaldo Restivo, informou que 64 presos foram recapturados. Houve ainda rebeliões em mais 4 presídios de São Paulo: Mongaguá, Mirandópolis, Porto Feliz e Sumaré. Em Mongaguá, na Baixada Santista, cerca de 400 detentos fugiram. A Polícia Militar já recapturou, você acompanha algumas imagens aí, 41. Os 8 reféns foram liberados e os presos que não fugiram voltaram para suas alas. Olha aí, você está acompanhando essa cena esquisita, para dizer o mínimo, todo mundo saindo como se estivesse saindo de um jogo de futebol, né? É isso que a gente está vendo aí. Não se iluda, isso foi uma fuga, tá bom? Pois é. Em Mirandópolis, cerca de 16 detentos participaram da ação e atearam fogo em seus pertences. Em Porto Feliz, parte dos presos fugiu e os que permaneceram na unidade promoveram quebra-quebra e queimaram colchões. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal ficaram do lado de fora da penitenciária e não havia informações sobre reféns. Em Sumaré, 4 presos chegaram a fugir, mas foram recapturados. De acordo com o portal G1, 2 agentes foram feitos reféns e liberados após negociação. Opa, perdão, temos mais participações aqui. Eugênia Minicucci mandando bom dia, assim como o Luiz Rosa. E também o Luizão lá de Cruzeiro pedindo calma aqui para a população do Vale do Paraíba, que vai ficar tudo certo.
Glauco, mas é interessante frisar que o PEMANO é um presídio destinado a detentos em regime semiaberto, assim como esses outros aí que a gente viu, essa fuga em massa, como lá em Mongaguá. Ou seja, ele não tem muros altos e nem policiais armados, então fica mais fácil essa fuga em massa. Pelo menos nesse quesito a gente tem aí que não foram presos de alta periculosidade que fugiram. Pelo menos isso, mas é uma cena absurda, né, Adriana? A gente vê tudo isso de agora só uma colocação, né? Aqui para nós todos. Com tudo isso que nós estamos passando, nós merecemos mais um fato desse pelo aí? amor de Deus, né? É o que eu já falei aqui, acho que a semana passada, né? Desgraça pouca tá bobagem ultimamente, né? Vamos aumentar as nossas orações, meu gente. Não Vamos aumentar as nossas orações. Muito bem colocado. Muito bem dito, Adriana. E o número atualizado de coronavírus no Brasil subiu para 234 confirmados e 2.064 suspeitos. O estado com o maior número de casos confirmados é São Paulo, com 152, seguido por Rio de Janeiro, 31 e Distrito Federal, 13. O número real de casos, no entanto, pode ser maior, já que o Boletim Nacional tem demorado para incluir novos casos confirmados pelas autoridades de saúde dos estados. Na última coletiva de ontem, o Ministério da Saúde informou que os próximos boletins serão repassados à imprensa de forma virtual. A medida visa evitar aglomerações, seguindo orientações de combate ao Covid-19. E o Vale do Paraíba triplicou o número de casos suspeitos de coronavírus em 5 dias. Em 11 de março, a região contava com 20 casos suspeitos, a maioria deles em São José dos Campos. Nesta segunda-feira, o número saltou para 79, com pacientes em observação em 13 cidades. Taubaté lidera o ranking com 20 casos suspeitos, seguido por Jacareí, 14, e São José dos Campos, 11. Outras cidades com casos suspeitos são Caraguatatuba, 9, Caçapava, 5, Cruzeiro, 4, Ilhabela, 6, São Sebastião, 2, Ubatuba, 2, Lagoinha, 2, Pindamonhangaba, 2, Cachoeira Paulista, 1 e Guaratinguetá, 1. A Prefeitura de Taubaté declarou estado de emergência e anunciou um pacote de medidas com a publicação de decreto e a criação de uma comissão dedicada a atuar na prevenção e tratamento da doença. Entre as medidas estão a suspensão das aulas, o cancelamento da festa de Quiririm, a criação de um call center para tirar dúvidas sobre os sintomas e dar orientações. A partir da próxima segunda-feira, as aulas em escolas públicas e privadas estão suspensas. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a suspensão gradual das aulas na rede municipal a partir desta semana. As atividades nas escolas municipais vão continuar até quinta, para que os pais possam organizar a nova rotina e as unidades orientarem as famílias sobre os cuidados de prevenção. As universidades da região também suspenderam as aulas. Pois é, Glauco, muitas medidas sendo tomadas. Temos a Prefeitura de Caraguatatuba também que pediu ao governo estadual que acelere a liberação do Hospital Regional de Caraguatatuba, que é uma obra que já está pronta, está agora no processo de contratação de profissionais, e a gente vê a mobilização aqui no Vale, e é importante frisar, todos os casos são suspeitos, não temos nenhuma confirmação aqui na região, mas, como a gente viu, é um número muito grande, né? Quase 70, e provavelmente, quando vier a ser confirmados os casos, será mais de um, né? Então é por isso que a gente tem que sempre tomar as precauções aí diárias, né? Não tem dúvida. E o governador João Dória anunciou a restrição de atendimento nas repartições públicas estaduais. A medida é, claro, para conter a disseminação do novo coronavírus. Serviços como Detran, Poupa Tempo e Centros de Integração da Cidadania vão priorizar serviços online e atendimento à distância. Já a rede de restaurantes Bom Prato terá horário estendido para redistribuir o fluxo diário de atendimento. Foi determinada a criação de um comitê administrativo extraordinário com poder de decisão para tomar medidas emergenciais durante a pandemia. O grupo é comandado pelo vice-governador Rodrigo Garcia. O governador de São Paulo restringiu ainda mais a realização de eventos públicos
que poderiam, claro, gerar aglomerações. Pelos próximos 30 dias, estão suspensos todos os eventos estaduais que venham a agrupar pessoas em qualquer número. A mesma recomendação vale para eventos de cunho privado. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos na cidade a partir de hoje por tempo indeterminado. Glauco, umas informações aqui que o pessoal está pedindo na nossa live. A Sônia Hitt manda aqui: ontem recebi informações que houve fuga na cadeia de Putim, mas a mídia só fala de Tremembé. Sônia, em Putim a polícia está fazendo um policiamento ostensivo, tem mais policiais no local, o helicóptero Águia está sobrevoando, mas não houve nem ontem nem hoje relatos e boletins de ocorrência sobre fugas na cadeia de Putim aqui em São José dos Campos. E as fugas estão sendo relacionadas, né, a gente falou isso na matéria, mas só para reforçar, porque os presos foram impedidos de sair na saída temporária da Páscoa, né, exatamente para conter essa saída e depois reentrada aí na cadeia, o que pode alastrar o vírus. Então esses casos estão sendo noticiados aqui em Tremembé, em Mongaguá e mais 3 cadeias aqui do estado de São Paulo. Aqui em São José dos Campos não tem registro. Tá certo, então eu estou até impressionado aqui que a nossa comentarista Adriana Hitt está quietinha aí, toda... Nós vamos conversar bastante com ela. Eu estou focada, e assim, a gente fica realmente bastante preocupada com tudo isso que está acontecendo, né? São Paulo, por exemplo. São Paulo já está com... Ontem eu tenho diversos contatos com as pessoas de São Paulo. São Paulo, o trânsito já está fluindo tranquilamente. As pessoas já falam que nunca viu esse trânsito nem na época de férias. Então, assim, o trânsito está de uma maneira que eles desconhecem, né? E aí você começa realmente a ficar preocupada, porque São Paulo é um grande movimento aí do nosso estado, né? Sim. Então, a gente já vê as movimentações parando, até o nosso mercado financeiro aí, as grandes empresas do mercado financeiro que tem 2.000, 3.000 funcionários, mais de 80% já estão em home office. A gente já falou até da internet, né? Então, assim, a internet, aí vem a outra preocupação, a internet. O que vai fazer com essa internet? Então, se tem 1.000, 2.000 pessoas dentro de uma empresa, usando uma ou duas redes de Wi-Fi, de repente serão 2.000, 3.000 pessoas, cada uma nas suas casas usando a internet. Então, vamos nos preparar, porque muito em breve teremos problema da internet. Lógico que não vai ser culpa da XYZ, vai ser porque não vai aguentar a demanda, não vai aguentar todo mundo usando ao mesmo tempo, né? Não tem então, dúvida, assim, a gente realmente, além das notícias de mercado, que a gente vai falar mais pra frente, mas todos esses números são realmente números bastante preocupantes. Talvez nunca antes aqui na história do Brasil, dada a hipercomunicação hoje em dia, nós tenhamos tanta responsabilidade em saber o que fazemos pensando na coletividade. Não, isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Você imagina que a gente teve no final de semana, o presidente da França disse que é muito provável que a gente esteja enfrentando o maior problema de saúde pública dos últimos 100 anos. Verdade. Logo, a grande maioria de nós todos nunca viu uma situação como essa. Pois é, e em função disso, a Microsoft lançou um mapa ao vivo que rastreia os casos de coronavírus em todo o mundo, mostrando dados atualizados por país, incluindo o número total de infectados, a quantidade de recuperados e as mortes. Criado pela equipe do buscador Bing, o rastreador do Covid-19 utiliza dados de fontes como a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Para conferir o conteúdo ao vivo do coronavírus criado pela Microsoft, basta acessar o site www, você vê aí na tela, .bing.com/covid. É possível conferir as informações no canto esquerdo ou navegar pelo mapa, passeando o cursor do mouse aí sobre o país desejado para, claro, verificar os detalhes. De acordo com a ferramenta, são 173.545 casos confirmados em todo o mundo, dos quais 89.094 são ativos, 77.777 recuperados e 6.674
fatais. Sabe, Glauco, eu imagino assim, até onde foi positivo esse sistema, sabe? Porque eu já vi nos últimos dias as pessoas olhando e assim, entra num pânico absurdo, o coração vem parar na boca e, na verdade, esse aplicativo é para que a gente tenha noção de como ele está se comportando, de como isso está. Não é para a gente olhar e falar, ai meu Deus do céu, nossa, aumentou 100, ai meu Deus, aumentou 1000. Porque senão a gente vai adoecer e não vai ser de coronavírus, minha gente. Vai ser de depressão, vai ser de estresse, vai ser de ansiedade, vai ser de coração, vai ser de outras coisas. Sim. Então, que a gente possa olhar esse aplicativo com um olhar mais crítico, com um olhar mais observador, preventivo, mas não ficar, nossa, olha, abrir de manhã, ai meu Deus do céu, o mundo vai acabar. E outra coisa que é legal da gente destacar, não tenho nenhum conhecimento médico, não sou médica, mas tenho me instruído assim com médicos que eu respeito e confio muito, mais do que esses da internet, mas sim o que a gente convive dia a dia. E assim, o que a gente tem que ter claro na nossa cabeça é que é um vírus altamente contagioso, porém um vírus infinitamente menos letal do que tantos outros que a gente sobreviveu. Então, por isso que esse pânico, a gente tem que dar um passinho para trás. É contaminado. Ontem, um grande especialista epidemiologista falou para mim assim, Adriana, se as pessoas soubessem que em torno, olha só, que em torno de 70% a 80% da população mundial vai ter esse coronavírus, as pessoas já se preparavam. Só que vai ter, e desses 70%, 80% que terão, mais de 70% nem vão saber que tiveram. Não tem dúvida. Pelo nível pela não gravidade desse vírus. Aí eu pergunto, quantos de nós já não pegou uma gripe? Quantos de nós já não pegou uma gripe forte? Então, quando a gente vê esses números, a gente vê, é um índice de natalidade, é um índice de mortalidade de 3%. 3%. Então, o que a gente tem que cuidar? Da cabeça, para a gente não entrar nesse desespero emocional. A gente tem que tomar os cuidados com a nossa saúde, então fortalecer a nossa saúde e saber, é verdade, quando não acontece dentro da empresa, nossa, um está gripado, na semana seguinte está todo mundo gripado. Não, aí agora fica todo mundo assim, ai meu Deus, mas é o coronavírus. É uma gripe, gente, é uma gripe. A gente tem que ressaltar que essa taxa de mortalidade também, ela tem que ser dividida, né? Sim. Dos 15 a 55, ela vai de 0 a 0,4. A partir daí que vem o problema. Então tem que ter um cuidado privilegiado com os idosos, com a população que tem problema de respiração, né? Então, é um vírus que, assim, ele tem baixa mortalidade no geral e para outros mais alto. Então, cabe a nós ter cuidados com os idosos, principalmente com as crianças, né? A OMS confirmou ontem que o vírus também está matando crianças já em alguns lugares do mundo. Então, ter cada um a sua parcela de culpa e de risco, né? Com certeza. E mais do que isso, entender essa questão da imunidade, né? Porque, morreu do coronavírus. Tá, mas o que tinha? A pessoa tinha pressão alta, a pessoa estava com problema, a pessoa tinha acabado de sair de uma pneumonia, a pessoa tinha... Tem N coisas, não é? Então, assim, morreu porque pegou o coronavírus. Gente, morre-se de gripe todos os anos e muita gente, né? Então, que isso sirva, assim, não pra gente... esqueci a palavra agora, mas não pra gente não se importar, mas pra gente não aumentar o nível de, né, lembre-se disso. Quantas vezes no seu trabalho, na sua família, um ficou gripado, de repente todo mundo ficou gripado? É isso, é um vírus de uma gripe. A gente tem que cuidar da saúde para que se a imunidade esteja baixa, eu ter menos contágio, mas se a imunidade estiver bem, você vai provavelmente pegar uma gripe e nada mais. Muito bem lembrado aqui na nossa live pelo nosso editor-chefe, José Guilherme Ferreira, que está em casa hoje exatamente porque ele participa do grupo de risco, né, uma pessoa que tem problemas respiratórios. Ele falou aqui, a prevenção serve para reduzir a curva de casos e evitar a sobrecarga da rede hospitalar. Muito bem lembrado pelo Zé Guilherme. Obrigado, Zé. Pois é, e continuando, olha só, países tomam medidas duras para enfrentar o alastramento do novo vírus. Na América do Sul, Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Colômbia fecham suas fronteiras por 15 dias. Somente cidadãos e estrangeiros residentes poderão entrar nesses territórios durante o período. No Paraguai, a circulação de pessoas e veículos está restrita das 20 horas às 4 horas, com multa e até prisão
para quem não cumprir a determinação. Canadá, Alemanha, Espanha, Portugal e França também anunciaram o fechamento das fronteiras. O presidente da França, Emmanuel Macron, também anunciou a suspensão do segundo turno das eleições e endureceu a circulação de pessoas nos espaços públicos em todo o país, fechando todos os parques e jardins da capital. Em pronunciamento nacional, o presidente Donald Trump admitiu que a crise gerada pela pandemia de coronavírus não tem data para acabar e que a economia dos Estados Unidos pode estar a caminho de uma recessão. A cidade de São Francisco já decretou confinamento obrigatório. No Brasil, por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a gravidade da pandemia e disse que está havendo um superdimensionamento. Ele considera que há uma histeria e também criticou a suspensão de campeonatos de futebol no país. Roraima pede ao governo federal o fechamento de fronteira do estado com a Guiana e a Venezuela. Pois é. Pois é. E acabou de vez o namoro. A deputada estadual Janaína Pascoal, que fez campanha em 2018 junto de Bolsonaro, afirmou ontem em discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo que o presidente Jair Bolsonaro deve ser afastado de suas funções. Janaína classificou a decisão de Bolsonaro de confraternizar com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto como um crime contra a saúde pública, em meio à pandemia do coronavírus. O presidente havia recebido a recomendação para ficar isolado até realizar um novo teste para o coronavírus. Ele teve a rotina alterada desde que integrantes de sua comitiva na viagem aos Estados Unidos, na última semana, foram diagnosticados com a doença. Janaína Pascoal foi cotada para ser vice-presidente de Bolsonaro, mas desistiu da empreitada, alegando questões pessoais. A deputada, que é advogada, foi uma das autoras do pedido de impeachment que resultou na cassação de Dilma Rousseff. Ou seja, num momento como o que a gente está enfrentando, a gente não precisa de um presidente que piore as coisas. Exatamente. A gente precisa a gente não precisa de ninguém, muito menos do presidente. Muito menos do presidente, que é a autoridade máxima, né? Então, assim, um presidente tem que olhar como que as coisas estão funcionando nos outros países e apoiar essas decisões, né? E ir a público para falar assim, pessoal, tenham calma, né? Não é assim, olha, não precisa sair correndo para o hospital cada espirro, calma, vamos ficar em calma. Mas não precisa falar que, histeria, dimensionamento. Então, a gente percebe nesses detalhes uma certa irresponsabilidade. Irresponsabilidade, sem ainda dúvida. maior, porque Bolsonaro não foi descartado oficialmente do Covid-19, né? Ele já fez o primeiro exame, mas a contraprova ainda vai ser feita nos próximos dias. Então ele lá abraçar o povo, chegar perto, tirar foto, ele também pode estar passando o coronavírus. Então ele está no grupo de risco, ele está em quarentena oficial, ele não poderia ter feito isso. Enfim, agora vamos ver aí nos próximos dias como é que vai se acarretar isso aí. Acho que esse pedido de impeachment, na minha opinião, não vai dar em nada, porque o Brasil, nesse momento, sofre um momento muito conturbado, tanto na política quanto na saúde. Eu acho que é difícil ocorrer um processo de impeachment no momento. Mas, enfim, vamos acompanhar e sempre cobrando responsabilidade dos governantes. E a respeito de responsabilidade, aqui que a gente alastre isso daí, ou amplie isso daí a toda a classe política aqui. O povo está passando por um momento aí até de paura, no sentido bem popular da palavra mesmo, com todos os acontecimentos aí mundiais e enfrentando uma pandemia. Então nós esperamos, por parte de suas excelências, como adoram ser chamados, responsabilidade nesse momento. As picuinhas políticas e partidárias devem ficar lá na sua casa no momento, porque existe todo um conjunto de eleitores e cidadãos desse país que estão no momento preocupados e estarão com certeza também, e isso faz parte muito de nós, mídias e comunicadores aqui, deixar claro que é momento de
lisura, responsabilidade e muito pouco se usar uma pandemia mundial para promoções próprias e principalmente irresponsabilidades. Que fique bem claro, isso daí a todas suas excelências, né? Rápido comercial e já voltamos com mais notícias e, claro, queremos aqui a sua participação e opinião. Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. Nove horas e 59 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. E o Brasil prepara pacote contra o coronavírus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem que o governo pretende injetar até 147,3 bilhões de reais na economia nos próximos 3 meses. O objetivo é amenizar o impacto do coronavírus sobre a economia e o sistema, claro, de saúde. Segundo o ministro, a maior parte dos recursos vem de remanejamentos de linhas de crédito e de antecipações de gastos, sem comprometer o espaço fiscal no orçamento. Para os idosos, a principal medida anunciada é a antecipação das 2 parcelas do 13º de aposentados e pensionistas. O cronograma previa o pagamento em agosto e dezembro. Com a mudança, elas serão pagas em abril e maio deste ano, liberando 46 bilhões na economia. Outra medida vai ser a liberação de cerca de 3 bilhões de reais para o Bolsa Família. O valor corresponde à inclusão de mais 1 milhão de famílias entre os beneficiários. O governo não detalhou se haverá mudança no critério de renda para essa adesão. Já as empresas poderão adiar em 3 meses o pagamento do Simples Nacional e o depósito do FGTS dos trabalhadores. As contribuições ao Sistema S serão reduzidas pela metade e haverá facilitação para renegociar crédito e receber insumos de fora. O governo também anunciou o repasse de 4,5 bilhões do fundo do DPVAT e a redução do imposto sobre produtos industrializados para produtos nacionais e importados que tenham relação com o enfrentamento da doença. Pois é, hoje, como nós falamos no início aqui, nós temos aqui Adriana Ritt, nossa comentarista especialista em investimentos. E Adriana, assim, a gente já falou um pouco a respeito aqui, mas a gente vive repetindo um momento absolutamente sensível no que tange ao Brasil, no que tange ao mundo, mas particularmente com a economia. Então vou passar aqui para você. Você acredita que o pacote do governo é suficiente já para não deixar a nossa economia naufragar? Não tenho uma boa notícia. Ai, meu Deus. Nós não vemos assim esse pacote da economia como algo muito substancial. Vou explicar o porquê. Primeiro, porque nós não temos, né, a nossa cultura brasileira não tem a cultura de poupar, guardar, esperar. Então veja, vai ser liberado uma grana de 13º, de fundo de garantia, de uma série de coisas. E o que as pessoas farão com esse dinheiro? As pessoas realmente vão usar esse dinheiro agora para conter, vão usar esse dinheiro para reservar, para segurar aí mês de março, abril, que provavelmente será muito difícil? Ou será que as pessoas vão pegar o dinheiro e vão para a praia, para festa de aniversário? Então, esse é o cuidado que as pessoas têm que ter. Não importa se foi muito, se foi pouco. O governo está buscando fazer a sua parte. A gente que é do mercado financeiro acaba olhando os números internacionais, mas a nossa economia é infinitamente diferente dos números internacionais. Então, 147 bilhões de reais é muito para a nossa economia. O governo está tentando fazer a sua parte. E você? Vai fazer a sua parte? Vai pegar esse recurso e vai fazer a sua parte? Agora, o maior motivo, além desse, e como ficam os profissionais liberais? E como ficam os empresários?
e como ficam as pessoas que não estão incluídas ou incluídas muito pouco nesse pacote. É quem mais vai sofrer a crise. Então, assim, é um pacote, o que a gente vê, né? Que é um primeiro estímulo. Essa semana aí, hoje e amanhã, já começa a reunião de Copom para mais uma revisão aí dos nossos juros. Acredita-se que o Banco Central vai ser bem duro e pode vir aí uma redução de até 1% da taxa de juros, também acompanhando o cenário internacional. Então, veja, esse pacote é um motivo, um primeiro start da nossa economia para dar uma segurada nos ânimos, né? Porque as pessoas já começam a falar, mas e aí, se eu não tiver dinheiro? Mas façam a sua parte. Virão outros estímulos, provavelmente a gente veja a redução de custos. De ontem para hoje, quando saiu esse pacote, até agora, um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, eu já vi inúmeras notícias falando, e como ficam os empresários? E como ficam os profissionais liberais? Porque é o que move também o mercado, né? É o que dá emprego, é o que dá essa sustentação. Então, assim, é uma coisa que a gente acredita que virão novos pacotes aí para auxiliar, talvez... não vai vir pacote de liberação de recurso, mas talvez de diminuição de impostos para essa classe, né? Prorrogação de impostos, o que já dá um bom alívio, porque se meu faturamento cai 50%, mas eu também não preciso pagar imposto, provavelmente eu fique ali um pouco equilibrado. Então, é um primeiro pacote, a gente já vê o mercado hoje reagindo de maneira positiva, lembrando que ontem nós tivemos novamente mais um dia de pânico aí para os mercados financeiros, né? A Bolsa teve mais um circuit breaker, quase chegando no segundo, então assim, fechou em queda aí de quase 14%. Hoje nós estamos vendo aí um mercado um pouco mais tranquilo, bem pouco perto da queda de ontem, então o mercado está aí com 2, 3% mostrando na abertura, positivo, então pode ser que hoje seja um dia de recuperação. Mas nada que mude ainda o nosso panorama econômico, né? Nós estamos realmente numa situação bastante complicada. A tendência ainda, infelizmente, para os próximos dias é dar uma piorada, então vai piorar para melhorar. Adriana, deixa eu fazer uma pergunta aqui, numa contrapartida ao outro lado. A liberação desse dinheiro na economia realmente é absolutamente substancial e importante. Você citou muito bem com relação a você que vai receber esse dinheiro, que esse dinheiro tem uma característica especial. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Mas tem a contrapartida também, e a gente já pode observar, você nas suas redes sociais deve estar notando isso daí. Existem alguns segmentos, é claro, quando existe problema para um, é a oportunidade para outro. Dentro desse regime de economia, eu não ouvi ainda se falar muito a respeito daquele possível empresário espertalhão que vai se aproveitar de um momento de vulnerabilidade da economia e do consumidor para poder ganhar mais. Vamos citar um exemplo básico aqui, o preço das máscaras, o que era 1 passou a custar 10, Isso daí é uma característica que infelizmente faz parte da realidade brasileira também. Sem dúvida. Né? Só lembrando que existe a diferença entre cobrança abusiva e falta de estoque, então a gente tem que sempre... Perfeito, se você for lá comprar seu álcool em gel e ele tiver R$50, você pode chamar o Procon, que isso é cobrança abusiva. Só lembrando, a gente teve entrevistando aqui a Jaqueline do Procon semana passada, mas voltando à pergunta, existem segmentos do mercado que estão se aproveitando desse momento, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim? Perfeito. Só para concluir, a minha pergunta específica é a respeito disso, e ele ilustrou muito bem, é a respeito da má-fé e com relação à reação seja o Procon ou das autoridades legais. E para finalizar a pergunta, isso também não pode gerar um impacto negativo junto a um monte de medidas que visam a melhora ou pelo menos a não piora do que já está acontecendo? Sem dúvida nenhuma, sim, né? Por isso que é até complicado a gente falar, mas eu ouço muito assim, o grande problema do Brasil é o brasileiro. A gente vê um governo que é problemático, uma política corrupta, etc, etc, a gente já sabe disso. Mas o que você faz no seu tapete, né? O seu tapete está limpo? Eu tenho filhos pequenos e eu sempre falo, filhos, não importa, o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então isso é um fato, a gente tem visto isso, principalmente nesses itens que vocês falaram, né? Álcool em gel, máscara, agora vai começar uma onda aí com certeza dos medicamentos de vitaminas, de antigripais, enfim. Então há sim esse movimento.
Há, inclusive, o movimento de supermercados. Fiquem atentos aos supermercados. Por quê? Porque os preços vão sim ficar, eles vão ter um aumento por conta de estoque, de produtividade, e eles vão ter aumento por conta de abuso. Então, viu que algo que você quer está num preço abusivo, troque, compre outra coisa. Então, tudo vai mudar, gente, quando a gente começar a mudar também os nossos hábitos, quando a gente começar a mudar também as nossas atitudes, né? É fato que a gente vai presenciar isso, sim, em alguns setores, especialmente supermercado, restaurantes, poucos restaurantes em breve serão os que ainda estarão abertos, e aí um prato que você pagava 30, você pode chegar a pagar 50, 60, porque é o único restaurante que está aberto. Então, vamos tomar cuidado e não vamos consumir. Então, ao invés de... não adianta você estar num lugar que você fale, nossa, isso aqui custava 30, eu estou pagando 80. Por que está pagando? Não pague. Não pague um dia, não pague 2 dias, depois a pessoa vai abaixar o preço. Então, muita coisa acontece porque a gente permite também que aconteça. Porque a gente reclama, mas está ali comprando. A gente reclama, a gente não vai entender o porquê que a máscara, a gente estava recentemente, esse fim de semana em outra cidade, e o próprio rapaz da farmácia falou, custava R$3,90, agora está R$29,90. Chega e acaba. Aí eu pergunto, será que todo mundo que está comprando a R$29,90 sabe exatamente se tem que usar máscara e por que tem que usar máscara e como usar máscara? Não está comprando porque falou que tinha que comprar. E aí paga 10 vezes mais e infelizmente o empresário se aproveita disso. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque isso também acaba desencadeando aí um processo muito ruim para a nossa economia. Pois é. Respondido, Glauco? Respondidíssimo. E principalmente para você que nos acompanha, isso que é muito importante. Você sabe que eu costumo falar uma coisa na qual eu me incluo. Infelizmente, nós, brasileiros, adoramos tratar o brasileiro na terceira pessoa. Porque nunca é a gente, é o brasileiro. É ele que fica um minutinho, é ele que... Nunca somos nós, é sempre ele. Porque eu posso. Não, eu fiquei um minutinho, mas era rapidinho. Não. Então agora, vivendo uma situação bem difícil para todos nós, vamos pensar nisso daí coletivamente, porque é muito importante mesmo. Pois é, vamos nós. Adriana, muito obrigado, isso daí foi, acho que bem esclarecedor, né, Douglas? Sim, com certeza. Muito bom mesmo. E o Tribunal de Justiça determinou a suspensão da execução do contrato do programa Cidade Inteligente, que envolve ações como as novas câmeras do Centro de Operações Integradas, o COI, aqui de São José dos Campos. A decisão do desembargador Murray Wint foi tomada em ação em que a empresa Horizons Comunicações, que ficou em segundo lugar na concorrência realizada, contesta a documentação apresentada pela empresa vencedora, a Americanet. A reportagem, o governo Felício alegou que a licitação seguiu todos os parâmetros legais vigentes, com o menor preço e com um contrato com vantagens sobre o antigo. Alguém já viu esse filme? A justiça não parou, né, Glauco? Interessante. Exatamente. Vamos nós, para mais uma suspensão. E sem aulas, transporte público deve sofrer redução na RM Vale. O sistema de transporte público será afetado com as ações para evitar a pandemia do coronavírus no Vale do Paraíba. Não estão descartadas reduções no número de ônibus em circulação, além de alterações em horários. O principal motivo é a suspensão das aulas nas redes pública e privada de ensino, que ameaça aí atingir 100% das escolas no Vale do Paraíba já na próxima semana. A Busvale informou que está avaliando o desenrolar da situação e mesurando o impacto que a suspensão nas aulas terá no transporte público, obviamente no número de passageiros. A pandemia de coronavírus fez as companhias aéreas reduzirem em até 80% seus voos no Brasil e para o Brasil. Algumas empresas estrangeiras simplesmente deixarão de voar para o país, como é o caso da American Airlines. A crise causada é vista pelo mercado como a mais grave da aviação. Além do temor dos passageiros em viajar em tempos de pandemia, muitos países fecharam suas fronteiras. Medidas que são esperadas, né? Não tem passageiro, não tem por que manter a linha de ônibus ou manter o avião lá circulando. Então, isso com certeza também vai afetar a economia, né? Sem dúvida. E assim, é real, a gente está sentindo isso na pele, nos números, que é a maior crise da aviação já vista na história, sim.
e isso acaba sendo também uma das maiores crises no turismo. Ontem eu estava conversando com uma diretora de várias franquias, várias lojas de turismo, mais de 30 anos, ela falou, eu nunca vi nada igual. Então a gente faz 3 viagens, a gente fecha 3 viagens e cancela 15, 20 viagens. Então, é uma situação que não afeta só o aéreo, afeta o turismo no geral, a gente já está sentindo isso. Agora, sem dúvida, as companhias aéreas, o problema das companhias aéreas é que as companhias aéreas já não vinham, e isso eu posso generalizar porque é uma ou outra muito pontual que estava firme nas pernas. A grande maioria das companhias aéreas já vinha com problema financeiro, já vinha empurrando, já vinha por quê? Porque a concorrência é muito grande. Então, já há alguns anos a gente tem visto esse estreitamento no lucro, o estreitamento do lucro mesmo das empresas. Então, agora a situação é grave. A situação é grave. Poucas resistirão, as que estavam mais fortes, as que estavam com mais caixas, que estavam com preços mais alinhados, que vão sobreviver nessa crise, porque a gente está falando aí, algumas companhias aéreas e alguns países que fecharam fronteira por 30, por 40 dias. Então, é algo muito extenso, não é uma semaninha, é algo muito extenso. E como eu já disse para outras situações, a gente pode saber que vai piorar um pouco mais. Então, todo dia a gente vê alguma companhia aérea ou algum país fechando fronteira, né? Hoje já teve Argentina, Chile, Canadá, todos os países estão fechando as fronteiras. Quando isso acontecer com o Brasil, que provavelmente aconteça em breve, a gente já vai ver aí mais companhias aéreas deixando de voar. Então, é uma situação bastante complicada para as companhias aéreas. Adriana Ritt, eu espero que em breve você possa vir aqui com notícias muito mais leves e melhores. Eu já tô ficando com medo de vir aqui, viu, gente? Porque não, eu fico, as pessoas ficam me olhando assim, eu falo, meu Deus, será que eu tenho que falar alguma coisa diferente? Mas a gente está aqui para falar a realidade. O correto. Falar o correto, a realidade. E olha, de verdade, eu sou a última pessoa que gosta de dar notícias ruins. Mas é o que tem para hoje, não dá para a gente olhar de uma maneira mais leve, né? É real, é o que está acontecendo, infelizmente. Mas eu já falei no último programa que eu quero voltar para dar as notícias boas de recuperação. Nós esperamos ansiosamente por esse dia, não tem a menor dúvida. Você que nos acompanha, nós vamos para mais um rápido intervalo e eu vou fazer um convite a você. Já em nossos estúdios, Valéria Verde, sócia fundadora do Água na Boca. Você de São José dos Campos, claro, já conhece essa tradicionalíssima doceria, agora que pretende voos mais altos. Aí, a gente vai conversar com ela, além disso daí também sobre empreendedorismo e, claro, esse posicionamento nesse momento tão delicado do nosso mercado. Então fica aqui o convite, rápido intervalo, já voltamos. Fique com a gente. De volta ao vivo com Abre Aspas desta terça-feira, são 10 horas e 20 minutos. E aqui, dos altos da Cassiano Ricardo, o tempo fechou. Pois é, a gente estava vindo aí com um solzinho, com uma pretensão de que ia melhorar, mas parece que as chuvas voltaram. Vamos saber como é que fica esse tempo que nesse verão foi bem maluco. Aliás, estamos na última semana do verão, que venha o outono com novos ares aí. Vamos saber o tempo com ela. Bom dia, Raquel Franco. Bom dia, Glauco Turzi. Essa terça-feira será de tempo instável em toda a região, devido à atuação de áreas de instabilidade em níveis mais altos da atmosfera. Ao longo do dia, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento do dia. Essa chuva pode ser forte de forma rápida e também vir acompanhada de raios e rajadas de vento. As temperaturas ficarão em ligeiro declínio em relação a ontem, com a máxima prevista para a capital paulista, litoral e Vale do Paraíba de 29 graus e na Serra da Mantiqueira máxima de 27 graus. Raquel Franco, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Raquel Franco. Realmente parece que agora azedou, como dizem por aí. Não é, como eu falo todo dia aqui, não é um bom dia hoje para você pensar em lavar a louça, lavar a roupa ou lavar aquele quintal. Cuidado com raios também. Tá? Muito obrigado, Raquel Franco. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Como eu já os havia
convidado. Hoje nós recebemos Valéria Verdi, sócia fundadora do Água na Boca, essa torteria que tem há bastante tempo. Nós vamos conversar com ela a respeito disso aí, e que, como todas as empresas sérias que aí enfrentaram um longo caminho de desenvolvimento, aprendizado e crescimento, agora chega ao momento de alçar novos voos e levar para mais pessoas o prazer que a gente tem aqui em frequentar e degustar aquelas delícias. Olha o nome, Água na Boca. Valéria, seja muito bem-vinda. E isso que eu falei, a Água na Boca aí tem uma longa história e principalmente uma longa tradição de qualidade nos seus produtos. E agora chegou o momento de levar isso para mais gente, é isso mesmo? É isso aí, eu que agradeço o convite, é muito bom estar participando aqui com vocês, obrigada. Obrigado. Muito legal. Valéria, eu a conheço há bastante tempo, tenho o prazer de conhecê-la há bastante tempo já, e eu queria falar a princípio um pouquinho antes da Água na Boca mesmo, mas a importância até no momento em que nós estamos vivendo aí do empreendedorismo. Você começou com esse negócio há muito tempo e agora dá mostras num momento tão delicado da economia mundial e da economia nacional que o empreendedorismo vale realmente a pena. É assim mesmo? É acreditar no seu produto e mesmo a despeito das dificuldades, enfrentá-los e crescer? A gente tem falado aí, né, que estamos passando por mais uma crise, né, Glauco? Mais uma. E aí a gente começou a colocar aí quantas nós já passamos. A Torteria Água na Boca já conseguiu superar aí, então a gente está na expectativa e na confiança de passar mais uma. Essa é a verdade, né? Então nós estamos fazendo esse ano 30 anos de empresa e já passamos por diversas crises e vamos lutar aí para passar mais uma. É a nossa expectativa, é o nosso trabalho, né? Então o pessoal está falando, como é que a gente vai fazer? Uns choram, outros vendem lenço e a gente vai entregar iFood, né? É verdade. Aliás, é a bola da vez, né? O delivery. Pois é, o delivery aí, né? E falando especificamente do mercado, a gente teve outro dia falando sobre o mercado gourmet, a torteria. O que é o significado de torteria? É um lugar que tem doces? O que tem na Água na Boca? Eu acho difícil, mais tem na torteria, difícil, né? O pessoal não conhecer, mas quem conhece, o que é o mercado da Água na Boca? Na verdade, assim, né? Sempre o que foi ouvido falar é doceira, é padaria. E a gente queria fazer um produto diferenciado, uma empresa diferenciada. E a nossa especialidade é tortas caseiras, salgadas e doces. Então, como assim? Eu não queria ser como uma outra doceira. Eu queria vender coisas diferentes na época. A ideia foi essa. E eu gostava muito de fazer tortas, coisas diferentes. Então, a gente fez um nicho especializado em tortas. Então, por isso, torteria, especializada em tortas. Aí a gente lançou aí na época, tanto que eu tenho o registro da marca torteria, porque não existia essa palavra. E a gente lançou a Torteria Água na Boca por isso, por ser um produto especializado, uma empresa especializada em tortas. E nesses 30 anos o mercado foi evoluindo, vocês foram evoluindo ou desde aí do começo já era especializado em torta? Desde o começo já era especializado em tortas, por isso veio o nome Torteria. E é lógico que a gente foi ampliando o leque e se modernizando. Porque não dá para você ficar 30 anos sem também evoluir e se modernizar, né? Então aí a gente implementou sorvetes, cafés diferentes, todo ano a gente tem algum lançamento. Hoje em dia a gente tem um nicho grande na área de low carb, sem glúten, sem lactose, vegano, né? Então a gente vai aí abrindo o leque também de outros produtos para poder também, inclusive, se manter no mercado ou até levar ao público aquilo que ele está procurando, né? Se adaptar às necessidades do público. Exatamente, né? As mudanças nas necessidades que vão ocorrendo durante as décadas aí, né? E você considera que a gente está vivendo um momento muito grande da gourmetização. Você acredita que você foi pioneira nesse hall aí da gourmetização? Porque, como você falou, foi você que lançou esse nome da torteria, né? Você acredita que a Água na Boca, desde o começo, já tinha esse viés do gourmet? Assim, eu nunca trabalhei com esse nome gourmetização, mas na
Torteria Água na Boca, eu sempre procurei trabalhar com melhor qualidade, o melhor produto possível, com uma pegada caseira, com aquela coisa assim, como eu faço em casa, com os melhores ingredientes. Então esse sempre foi o meu foco, né? Embora a gente não tenha trabalhado essa palavra, mas na Torteria Água na Boca sempre foi a migração foi natural, exatamente, de se utilizar produtos de primeira qualidade, trabalhar com ingredientes de primeira qualidade, que é o que o gourmet hoje quer colocar aí, e a gente já tem isso há 30 anos como referência, como doutrina, vamos dizer assim, nos nossos produtos, né? Valéria, então agora falando um pouco aqui, chegou a hora de alçar novos voos e levar a Água na Boca aí para mais lugares. Fala aí a respeito exatamente dessa expansão da franquia. Como é que vai ser? Qual é a pretensão aí no curto, médio e longo prazo? Como é que vai ser isso aí? Certo, chegou um momento que eu comecei a pensar assim, nossa, se eu não crescer, isso vai morrer comigo, porque eu nem filho tenho para deixar. Isso começou a me dar uma ansiedade muito grande, foi quando eu falei assim, nossa, para minha marca continuar, eu vou precisar crescer. E há 4 anos atrás, mais ou menos, foi quando eu comecei a pensar na implementação de franquias. E a partir deste momento, eu comecei a trabalhar toda a formatação de franquias para a gente crescer. Então, hoje eu já tenho 6 franqueados, então eu fico muito feliz, porque eu falo assim, agora eu acho que se eu morrer, já não morre mais comigo. Nossa, já tenho seguidores. Né? Mas ainda pretendo, viu, Glauco, não morrer tão cedo. Eu acho que eu ainda tenho um caminho... Eu também, Cerro Fileiras com você, faço parte desse time. Eu ainda tenho um caminho longo para seguir aí. E a minha ideia é que a gente amplie esse grupo Água na Boca por um período grande aí. A nossa meta é até 2025 estarmos com 30 unidades, né? E poder dividir o sucesso que eu tenho há 30 anos com mais pessoas. Essa amplitude vai ser em termos de estado de São Paulo, Vale do Paraíba, Brasil, mundo? Como é que vai ser? Sim, inicialmente, essa primeira trajetória de crescimento, a gente está até 600 quilômetros de distância de São José, porque nós fornecemos os produtos. Nesse primeiro mix de expansão, nós fornecemos os produtos. A ideia de fornecer o produto é justamente para a gente ter um produto de qualidade, garantir a qualidade nos pontos de venda, né, inicialmente. Então, a gente está com expansão até 600 quilômetros. Então, assim, um pouco de Minas, estado de São Paulo, algumas regiões do Rio, a gente vai atingir aí nessa primeira expansão. Certo. Temos 2 participações aqui. A Eugênia Minicucci falando que a torta de bacalhau é divina. E a Sônia Ritt falando, como sobremesa, super recomenda de chocolate amargo. Então, o pessoal aí gostando lá, parabenizando legal pelos produtos. E agora Obrigada. Uma pergunta aqui. Muito se fala sobre franquias, né? Qual é a dificuldade e as dificuldades que são criadas a partir do mercado da franquia? Porque muita gente fala, vou querer expandir, mas como você falou, tem uma sede que fornece os produtos para as outras franquias, como é que funciona? Sim, eu acho assim que quando você resolve empreender e você não tem muita experiência e você resolve adquirir uma franquia, você encurta o caminho, te facilita muitas coisas, porque a franquia ela vai te desenvolver, vai te fornecer já todo o processo, a garantia de que o produto já é aceito, né? Então, nós temos uma garantia de 30 anos, quer dizer, o produto super aceito. Nós vamos fornecer para ela todo o processo, ajudar a fazer plano de negócio, ajudar na escolha do ponto. A gente passa desde quantas xícaras você vai precisar comprar para o seu negócio. Então, os erros e acertos vão sendo diminuídos, né? Os acertos passam a ser muito maior do que os erros. Nós fizemos agora, há pouco tempo, um evento, né, falando sobre empreendedorismo e sobre franquia, e o Sebrae veio dar uma palestra nesse local, e o Sebrae falou exatamente isso. Você precisa de ter plano de negócio, você precisa ter processo, você precisa disso, você precisa daquilo. A Torteria Água na Boca, no sistema de franquia, já te fornece tudo isso, já tem isso tudo testado e dado certo. Receita do bolo, né? É a receita do bolo. Então, isso facilita, né? Que nem a Priscila do Sebrae falou, olha, quando você abre um negócio novo,
a tendência é de 70%, 80% fechar em 5 anos. Quando você abre uma franquia, essa taxa cai para 15%. Então, realmente, acho que o franquear realmente possibilita e facilita muitos caminhos, né? Não tem dúvida. Valéria, infelizmente nós temos um tempo um pouco limitado aqui, mas fica aqui o convite para a gente falar mais, principalmente nessa expansão aí, você volte para conversar com a gente como tem ficado isso e, claro, a sua evolução natural. Mas são aí 30 anos de história, eu acho que é uma maturidade para lá de pertinente, para você também, claro, levar isso daí para mais lugares. Eu tenho certeza que você vai viajar muito, apesar de só 600 quilômetros, e eu sei o quão rígida você é com tudo isso daí, e eu particularmente tenho um orgulho muito grande, porque há alguns anos atrás, não vamos falar quanto, mas há alguns anos atrás... Exatamente, eu tive o prazer de fazer uma entrevista com você a respeito de um evento que a gente espera que volte, que é o concurso das tortas, né? Concurso de receitas. Concurso de receitas e tortas e tal, e que você me falou uma coisa que eu fiquei tocado, ainda essa entrevista ainda está comigo lá, que você sempre gostou de fazer essas tortas e tinha algumas receitas que você gostava mais de fazer e todo mundo gostava. Foi aí que você pensou em um dia ter uma torteria. Isso. E hoje vão-se aí 30 anos e agora você está levando para muito mais lugares. Está de parabéns. Obrigada. E de coração toda a nossa sorte a você nessa competência que você tem de gerir tão bem esse negócio. Parabéns a você. Gratidão. E eu gostei dessa combinação, viu, Glauco? Me traz, aí eu dou algumas notícias que as pessoas não gostam muito da minha carinha, e você chama a Valéria para falar de tortas, das delícias que ela tem, né? Falaram aí de algumas coisas, eu falo do merengue que tem lá, que não tem igual em nenhum lugar, então se você ainda não experimentou, corra para experimentar, né? Eu acho que essa combinação já deu uma leveza no jornal, olha que maravilha. Aqui no nosso prédio tem uma água na boca, eu acho que as duas depois do jornal vão lá comer. Não tem a menor dúvida, que eu já tô começando a escorrer aqui, ó. A rezar pra minha nutricionista não tá assistindo essa entrevista, porque eu não vou querer comer o low carb, obviamente. Eu vou querer comer o merengue. Exatamente. Mas tem muita coisa gostosa lá, sem açúcar, com baixa caloria. Não, é o que eu tô dizendo, você conhece também, vou escolher, tem, né? Tem, a gente prefere, a gente mantém isso, mas hoje mesmo a vontade é a do merengue mesmo. É o merengue mesmo, né? Uma última observação que eu acho muito legal. Nós tivemos a participação aqui de alguns telenautas aqui, você falando, o bacana desses 30 anos da Torteria Água na Boca é que pelo menos as pessoas conhecem pelo menos um produto e, claro, ao longo desse tempo todo já tem o seu campeão de audiência, sem né? dúvida. As 3 participações aqui tiveram, eu gosto disso, um foi o bacalhau, o outro o chocolate e ela que quer o merengue, que ela já está até salivando ali. Muito obrigado, Valéria, eu agradeço também a todo mundo aqui que me ajudou a fazer essa entrevista. Muito obrigado. Tivemos o prazer de receber Valéria Verde, sócia fundadora da Torteria Água na Boca. E vamos agora de esporte. O surto do coronavírus chegou aos campos do estado. Na manhã de ontem, representantes das equipes da primeira, segunda e terceira divisão do futebol paulista tiveram reunião na federação e decidiram paralisar as competições estaduais por tempo indeterminado. Assim, a partida entre o Taubaté e o Red Bull, que aconteceria no sábado, ainda não tem data para ser realizada. No sábado passado, mais de 1.000 torcedores compareceram ao estádio Joaquinzão para acompanhar a vitória do Taubaté por 1-0 sobre o 15 de Piracicaba. Além disso, a disputa da 4ª divisão, torneio que começaria no dia 18 de abril, também não tem data para começar. E o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, testou positivo, fraco para coronavírus. De acordo com o clube, o estado de saúde do português é estável. Jorge Jesus realizou a contraprova na noite de ontem e o resultado deu inconclusivo para a Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de material na manhã de hoje e o novo resultado do exame é esperado entre 24 e 48 horas. Como houve caso positivo em Jorge Jesus, todos os funcionários, jogadores e comissão técnica do Flamengo irão realizar novos testes.
Além de Jorge Jesus, o vice-presidente do clube, Maurício Gomes de Matos, está com o coronavírus. Maurício Gomes esteve com o presidente Rodolfo Landim e o vice de marketing da equipe da Espanha. Glauco, a nossa redação, sempre atualizada, acabou de mandar aqui pra gente: a Eurocopa de 2020 foi cancelada e assim como a Copa América também deste ano foi cancelada. Então, a gente acompanhou ontem um drama da Olimpíada, né? Hoje também o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional testou positivo para a Covid-19. Então, a tendência aí para os próximos meses, apesar do Japão estar reafirmando, é que a Olimpíada seja pelo menos adiada. Mas lá o primeiro-ministro japonês está afirmando que as Olimpíadas vão ser na data prevista aí de julho e agosto. Mas eu acho difícil isso acontecer. Também achamos, né? Senhores e senhora, obrigada. Chegamos ao final dessa edição aqui do Abre Aspas. Douglas Cruz, muito obrigado. Uma edição difícil, porque o momento é difícil mesmo. Adriana, o mesmo, né? O papel da imprensa é informar, né? A Adriana está aqui informando. Estamos aqui para informar, né? Às vezes as pessoas falam assim: Adriana do céu, eu abro a sua rede social, eu já dá até medo. Mas a intenção é informar. E a gente não pode, nessa hora, ficar desinformado, né? Então, exatamente. Reforçando aí o aplicativo da Microsoft, não é para olhar e se desesperar, mas sim para se informar. Esse é o nosso papel. Não tem dúvida. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Douglas Cruz. E principalmente muito obrigado a você que nos honrou aqui com a audiência em mais essa edição do Abre Aspas. Amanhã estaremos de volta aqui, ao vivo, com as notícias, conteúdo de verdade e, claro, esperando a sua participação. Ótimo dia a todos vocês e até amanhã.